Moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. 8 horas e 30 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Vamos ao terceiro segmento do nosso papo com o professor de Ciências Políticas, Hamilton Garcia. E eu volto a bola para Luísio Abreu Barbosa para seguirmos aqui o nosso papo. Vamos lá, Luísio. Olha, vou começar esse último bloco primeiro me desculpando que teve muita participação, perguntas no grupo que eu não tive a oportunidade de fazer, nem vou ter porque o tempo está exíguo. Muitas perguntas que também, na participação ao vivo pelo streaming, também não vou ter a chance de fazer porque a gente precisa falar de campos. Começamos falando de campo, também peço desculpa por ter me alongado muito no início. Ele está boa, mas está muito autocentrado e vamos nesse final aqui tentar resumir um pouco mais todas as partes. Como é que você vê, analisa o governo Rafael e quais são suas perspectivas para a eleição em outubro desse ano? Bom, eu acho que o Rafael colocou Campos num patamar diferenciado de administração pública, né? Em termos éticos, em termos de como você encara a coisa pública. É aquele negócio também, ele pegou a cidade no fundo do poço, né? Agora, posto isso, eu vejo que pesa nesse momento sérias limitações em termos da própria visão dele, né, sobre a realidade onde ele está e o modus operandi dele. E, em termos da realidade, eu acho que ele subestimou ou fraquejou diante da necessidade dos ajustes no início do governo. Aliás, uma temática que você já vem trabalhando na Folha, né? O governo aquele negócio clássico, né? Você, quando tem que fazer da má notícia, dá logo a má notícia de uma vez só, trata de arrumar a casa e de produzir boas notícias a partir de um determinado momento. Então, o primeiro ano, eu acho que ele não soube, digamos assim, fazer as reformas que ele tinha que fazer, os ajustes na radicalidade necessária para aquela realidade. E eu acho que ele também não fez isso em função de um outro problema. Ele acabou formando um governo só dele e do grupo dele. Pouco experiente. Com gente muito jovem, pessoas algumas delas muito brilhantes, muito promissoras para a renovação política da cidade. Mas sem experiência empírica, né? Mas sem experiência e mais, um governo politicamente estreito, que não foi capaz de incorporar os setores políticos e sociais que haviam feito desde o Muda Campos, lá na década de 80, que lutava pela renovação política e a democratização da municipalidade. Quer dizer, ele foi eleito em primeiro turno, mas não foi capaz de desenhar um governo de coalizão, né, com essas forças políticas que representaram esse fluxo de mudança dos anos 80 do século passado. E isso foi, assim, uma coisa trágica, porque, no final das contas, ele acaba, de certa maneira, isolado politicamente. Ele não é defendido pelo conjunto dessas forças que querem a mudança política. E essas forças são de centro, de direita e também de esquerda, né? Ele não foi capaz de digamos assim, enfrentar o desafio de fazer um governo com pessoas que ele não confia diretamente, pessoalmente, ideologicamente e politicamente. Mas que essa era a grande tarefa, de fazer um governo de salvação municipal, né? Para criar uma governo de coalizão. Um governo de coalizão, mas de salvação, de união nacional, como se chamava, né? Mas de união municipal. O que o Obama fez nos Estados Unidos, né? E que você fez na Espanha para a saída do franquismo. Sim. Né? Enfim, um governo que você junta todas as forças positivas. Educou o rei Juan Carlos para suceder, o rei Juan Carlos entregou a coalizão.
Exatamente. Quer dizer, faltou um aspecto... Depois matou o elefante e teve que abdicar do trono. Faltou uma perspectiva assim, de encarar esse desafio, de fazer um governo com pessoas que não são da sua confiança pessoal, Sim. que é da dimensão política maior. E ele, por quê? Porque ele, muito jovem, né, com um mandato de vereador, ele não tem esse estofo político, né, para enfrentar isso. Inclusive de pessoas muito mais experientes, muito mais capacitadas, que ele teria que ter posto no governo dele e teria que liderar essas pessoas no governo dele, né? Então isso, de certa maneira, fragilizou ele a ponto dele não conseguir tomar medidas duras no momento em que ele tinha que tomar medidas duras. Então ele ficou no meio do caminho, eu acho. E em certas circunstâncias, Aloysio, ficar no meio do caminho é o pior lugar que você fica. Você não chega nem numa margem, nem na outra. Nem na outra. Em certas circunstâncias é a pior coisa que você faz na vida. Tá falando aqui da referência árabe, de Al-Farabi, que era persa, mas enfim, filosofia árabe. Um dos maiores filmes já feitos é Lawrence da Arábia, né? A história real de Thomas Edward Lawrence. E tem uma fala no filme, que não está no livro, Os Sete Pilares da Sabedoria, ali na Primeira Guerra Mundial, né? Contra o Império Turco. Que o cara diz pra ele, Lawrence, o cara cobra ele uma mentira que ele teria sido obrigado a vender aos árabes para se revoltarem os turcos. Ele fala, tá bom, eu conto mentira, mas você faz pior, você conta a minha verdade. Você não sabe nem onde está a verdade e onde está a mentira, você perde essa referência, você faz pior do que eu minto, eu sou político, você conta a minha verdade. É mais ou menos isso? No caso da política, o meio do caminho, não é que ele não soubesse... Eu acho que ele tinha a dimensão da crise. O que faltou a ele foi... Você acha que desde o início ele imaginou que a crise fosse tão grande? Ele levou um susto. Você não lembra a cara dele quando ele ganhou no primeiro turno? Ele fez aquela live no Facebook. Ele estava aturdido, né? Com a vitória em primeiro turno. Aquilo impressionou ele. E depois que ele assumiu... Você acha que ele pode ter também botado um pouco de salto alto a partir dali? Olha... Talvez, a vaidade humana é difícil de mensurar, né? Mas eu acho mais forte a ideia de que ele não estava preparado. Eu não falo nem desse grupo que você se refere. Esse grupo, chegamos aqui sozinhos e tal, primeiro turno, é nós, como diz aí na gira da comunidade. Mas quando você faz um governo só com as pessoas que você conhece e confia, isso denota uma inexperiência, uma insegurança. E eu acho que isso vem da pouca idade dele e vem da pouca experiência política. E na tradição política dele, que é muito familiar, ele não tinha nem o avô vivo, nem o pai vivo, né? Bom ponto. De modo que eu acho que ele ficou muito sozinho. Que eram né? referências dele. Quer dizer, esse negócio você tem o povo. Não é assim, né? Não é assim. Você não governa com o povo não governa diretamente. O povo vai lá e se manifesta, te dá o poder, né? Então deu um poder muito forte para ele no primeiro turno. Eu acho que ele não soube avaliar o tamanho do poder que deram a ele no primeiro turno e que ele tinha que fazer também uma coisa paradoxal. Ele ia ter que tomar medidas que iam contrariar o público que lhe deu esse poder. Mas você não acha que essas medidas, você já comentou isso uma vez, Aloysio, já citou esse fato, essas medidas que ele deveria ter tomado, ele deveria ter tomado no momento em que ele está com o maior prestígio político? Sim, claro, exatamente, que é o início. Eu sempre cito, Marco, você falou, é o Ciro Gomes que fala muito isso, que o chefe de executivo recém-eleito no Brasil tem 6 meses de poder imperial. 6 meses de poder imperial. E é ali que tem que fazer as reformas. Exatamente. As mais doídas, né? Exato. Isso. Ciro Gomes fala muito isso. São 6 meses. Ele não fala nem um ano, não. Ele fala 6 meses. Ele deixou passar essa janela de oportunidade. Agora, eu acho que é pela insegurança, não pelo diagnóstico, porque ele sabia. O problema é que não basta saber, você tem que se sentir forte para enfrentar, né, Luiz? Porque não é fácil. Porque não é o senso comum. Quem me deu esse poder, aí eu vou ter que corresponder à expectativa dessas pessoas. Mas essas pessoas são ingênuas, né? Elas não têm a dimensão do que é um governo, do que é o jogo político, do que são as amarras econômicas e legais. Então você tem que se colocar, né, como dirigente, acima dessas expectativas, digamos assim, ingênuas, né? Jogando que você tem 4 anos e que nos primeiros 6 meses ou 12 meses você vai, digamos assim, atravessar o Rubicão da impopularidade até das vaias para depois gozar de uma governabilidade financeira, política, etc. Partindo do pressuposto que a gente sabe que o Júlio César venceu a Guerra Civil, né? Mas acabou morto no Senado esfaqueado. Mas, enfim, e quais são as suas perspectivas para outubro?
Bom, entrevistamos aqui quase todos os pré-candidatos. Acho que você deve ter tido oportunidade de ver algumas entrevistas. Sim, à luz da história, é pouco, de um modo geral, quando a alternativa não é bem sucedida, retornam às velhas oligarquias, né? Repaginadas, ou às vezes nem repaginadas, né? Em algumas cidades voltam as mesmas figuras do passado, né? Eu lembro o caso de Teresópolis, que o PT fez o prefeito e depois voltou de novo o Tricano lá. Enfim, então eu acho que a gente está um pouco Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo que a desilusão das pessoas diante da alternativa, muitas vezes faz a visão ingênua, né, retomar, no tempo do fulano era melhor. Bom, mas também no tempo do fulano a conjuntura era diferente, né? Como você bem pontuou no início do programa, a situação orçamentária, ou pelo menos das rendas, eram diferenciadas, mas as pessoas não levam em conta essa questão porque é muito racional, é muito técnica. Elas levam em conta a situação da experiência individual delas. E emocional. Emocional, claro. Quer dizer, eu tinha mais prazer eu tinha mais, né, satisfação. Elas não relativizam a satisfação. Make America Great Again. Se bem que no caso do Trump, ali, você tem... Não, esse passado idílico, que eu quero dizer, não estou me referindo a essa coisa, o Hitler usou muito isso também. Sim. Vamos voltar ao passado idílico, que todos eram felizes e contentes, a não ser para quem viveu no passado. Sim, mas é porque essas retomadas conservadoras, elas têm, digamos assim, um programa diante disso, né? Um programa conservador. Essa visão ingênua, não, elas têm a noção individual. Eu falo nisso mesmo. A noção individual. Sim, eu não estou falando... Eu estava bem, agora eu estou mal. Sim. Bom, mas você não está mal exatamente por o governo que está... Aquela coisa do Gorbachev com a perestroika, né? Quer dizer, como a União Soviética afundou no governo do Gorbachev, quem é o culpado da... É o Gorbachev. Mas, na verdade, ele afundou porque aquilo estava estagnado, passou os anos 70 todo e 80 estagnado. Ele tentou resolver, mas não conseguiu. Ele também ficou no meio do caminho. Né? É verdade. E acabou engolido pela crise. Mas as pessoas têm a convicção, pela sensação, não pela razão, mas pela sensação, de que se ele era o comandante do navio quando o navio afundou, então era ele o culpado pelo navio ter afundado. Foram os 10 capitães do navio antes que não fizeram a reforma no casco devidas. Exatamente. Né? São as armadilhas da política. Mas qual a sua perspectiva? Você acha que vai ser uma eleição em 2 turnos? Quem você acha que vai estar nesse segundo turno? Eu acho que as oligarquias têm chance de voltar, e temos objetivos. Acho que o governo Quais oligarquias? O legado do garotinho, né? Quer dizer, tanto o Caio quanto o Vladimir tem chance em função desse imaginário fantasioso. Caio seria a oligarquia arnaldista, né? Do Arnaldo, que veio do É uma distensão, distensão, mas criou vida própria. O arnaldismo... Sim, mas como o bresolismo criou vida própria do getulismo. Mas o modelo ali não é muito diferente. Eu não vejo grandes diferenças entre... existem diferenças estilísticas, de modus operandi, do garotinho para o Arnaldo, etc. Mas é o mesmo governo de oligarquias, né, familiares. Opacas, né, familiares e tal. Eu acho que o governo, apesar da dificuldade, tem o que mostrar, e todo governo sempre tem o que mostrar, né? Inclusive o fato de não ter afundado a cidade sobreviveu, né? Apesar das insuficiências, eu acho que do governo. Na área de educação tem coisas muito interessantes que foram feitas. Educação, esporte. Coisas muito boas. Na própria área do transporte estão sendo tentadas mudanças. Os resultados são muito questionados. São questionáveis, mas foram tentadas mudanças, né? Quer dizer, todo acho governo... que você tem, assim, tecnicamente uma visão de avaliação muito boa são educação e esporte. Sim. Exato. Fora a parte, como você falou, a parte fiscal, né? Mas assim, atendimento à população, onde há elogios, são educação e esporte. Então todo governo tem argumento. Então eu acho que ele também e tem o peso da máquina, né? Se bem que isso pode ser uma coisa, se as pessoas refletirem um pouco, que conta a favor do governo, porque eu tenho a impressão que nessa eleição não vai se repetir aquelas cenas de você fechar a repartição pública para botar o funcionário contratado para fazer campanha eleitoral. Né? Isso já vai ser uma mudança na paisagem política. Eu acho que a gente não vai ter derrama de cheque cidadão, de dinheiro vivo nas eleições. Eu acho que, se isso não acontecer, já é uma demonstração cabal
de que a gente virou uma página na história da cidade, né? De como o poder público se engaja nas eleições, né? Espero que não aconteça. Acho que tem tudo para não acontecer, porque a gente pode criticar o Rafael. É muito recente também, né? Não, tudo reversível, né? São conquistas que podem ser revertidas, mas eu digo, tem que se reconhecer nesse governo, né? Claro, que essas práticas não estão no mas cardápio desse governo. E se quem voltar a colocá-las de novo no menu? Eu acho que as velhas oligarquias colocarão certamente se ganharem. Aí vamos voltar atrás, vamos dar um passo atrás. Porque eu acho que o ideal não seria apenas... né, claro, não é a única opção reeleger o prefeito. Não estou dizendo que a única opção é reeleger o prefeito para manter essas conquistas, né? Você tem outros candidatos que podem... Você vê, sinceramente, como cientista político, você vê alguma possibilidade dessa eleição sair desses 3 polos? Rafael, por ser prefeito, candidato à reeleição, mesmo com todo o desgaste, tem a máquina. Vladimir e Caio? Possível porque a gente está numa situação no Brasil ainda de fundo de poço, de situação crítica, inclusive particularmente aqui na cidade, e de modo que isso... Não há uma carência de nomes? Sim, há uma carência de lideranças. Sim, de nomes não. Nomes temos muito, perfeito, de lideranças. Mas tem Gilviana também. Mas a oportunidade... Tem o Buchaú, tem o Henriques... Mas o Buchaú de ser partido, né? E Henriques de certa maneira, fruto do garotismo, né? Ele sempre esteve ali colado no garotismo, né? Mas ele tem uma certa... O garotismo é naldismo. Ele tem uma certa independência, né, política, assim, filosófica, por conta da filiação dele ao brizolismo, né, a essa tradição. Então você tem ali... Você tem o Beethoven, você tem o PT, a gente falou do Zé Maria Rangel. PT, exatamente. Eu acho que você tem ali... Marcelo Mérida, que é uma liderança logista. Eu acho que a oportunidade ainda está dada para o surgimento do novo. Agora, de novo, é como aconteceu na eleição do Rafael. Precisa ter a interpelação. Mas há menos de 8 meses você acha possível que isso saia de Rafael, Vladimir e... Não é impossível. Pode ser improvado, mas não é impossível. Qual a sua projeção? Porque vai depender dos atores. E como é que os atores vão se comportar? Com esses atores que temos aí, que a gente citou aqui agora nominalmente, você acha que o segundo turno foge de Vladimir, Rafael e Caio? Dificilmente. Mas também não fecha a porta para os fenômenos eleitorais. Embora, a essa altura, eles já deviam estar começando a se... Mas você não acha que o Zema e o Whitson são fenômenos que talvez não aconteçam de novo? Sobretudo o Whitson? Não, o Whitson é um fenômeno muito circunstancial, porque ele pegou uma carona. Né? Zema não. Zema é uma expressão, digamos assim, coerente de uma ascensão liberal no Brasil. Né? Ele de um cansaço com o PT ali em Minas, né? De um cansaço com a social-democracia. Com o PSDB ou PT, aliás. PSDB ou PT. De modo geral. Quer dizer, é claro que quem é que vai interpelar Mas ele é muito crítico ao PT, né? Ele, quando pode falar, ele desce o lenho no PT. É verdade. Agora, quem no município pode interpelar essa nova onda liberal, essa nova onda... Seria Jôncio Barcelos, que nesse mesmo programa abdicou de ser candidato. Pois é. Então, mas... isso está em aberto, está em disputa. Quem é que vai fazer um discurso? Tem Marcelo Mérida, que é o representante da Federação dos Lojistas, a mesma de Jôncio Barcelos, inclusive aliados nessa política classista. Então eu vejo assim que existe uma oportunidade, só não sei se ela vai ser aproveitada. Então por isso que as chances são pequenas, porque a essa altura já devia ter uma insinuação disso. Um conhecimento, né? Um conhecimento por parte da população. Pelo menos não surgiu a superfície. Né? A espuma não. Não está no nível, nem no nível intermediário parece que está. O que eu vejo assim das conversas de bastidor sobre a formação de coalizões políticas é ainda um nível de disputa muito pessoal, muito grupal, assim, pequena. Não estou vendo assim coalizões políticas programáticas. Você transformou o substantivo clã em adjetivo. Como foi mesmo que você falou? Você pegou o substantivo clã e transformou no adjetivo. É clânico, né? Clânico? É clânica, então, por enquanto, a manifestação. Porque a cultura local... Eu não conhecia o adjetivo, eu conhecia o substantivo. O adjetivo eu não conhecia. É muito clânica, né? Ela é muito... Quando não é clânica, ela está numa visão assim, muito atomista, né? De um sujeito que quer tudo para si, né?
que acha que vai poder fazer política sem articulação política, sem grupo político. Isso já está provado que é impossível. Pois é, mas as pessoas não aprendem, elas ficam ali, as articulações para chapa de vereador, para chapa de prefeito. Não há. Aí o cara quer se lançar prefeito, mas é um projeto individual. O cara quer se lançar vereador, mas é um projeto. Mas as pessoas, e às vezes comungam das mesmas ideias. Será que não cai a ficha de que ali tem que ter um partido, uma coalizão, etc.? Porque eu acho que existe ainda uma imaturidade política no Brasil, apesar de tantos anos de democracia, ainda muito forte, exatamente pelo domínio das oligarquias, né? Tudo vira um jogo de poder, de oferta interesse. E demanda de vantagens, né? Isso empobrece a política. Na hora que você tem a crise, cadê a vocação? Cadê as visões mais amplas? Cadê a experiência? Não tem. O interesse coletivo. Parece que não existe, mas está lá. O pessoal está sempre acima. A política não está produzindo quadros de qualidade, os partidos políticos não estão sendo capazes de O problema do PT hoje é basicamente esse. O PT não tem renovação. Não tem. Até tem Campos, tem até um bom exemplo, que esse menino Gilberto Gomes, estou falando sem nenhuma condescendência, mas é bom quadro, articulado. Que teve aqui, o Gilberto Gomes. Sim, que é secretário de comunicação do PT. Secretário de comunicação muito inteligente. É um raro exemplo de boa renovação no PT. E é um exemplo que nos deu aqui. Ele fez várias críticas Sim. E justas e corretas, não tentou mascarar. Porque nós tivemos aqui uma pessoa que diz: o nosso erro, os nossos pecados foram os nossos acertos. Fala, não, peraí. O problema é que o PT não quis seguir essa linha. Né? Querendo jogar que as pessoas que não conseguem... O Chico Alencar escreveu essa semana um artigo muito feliz, que Chico é uma referência, eu já entrevistei algumas vezes, historiador, foi deputado federal. Chico é... O meu colega de colégio. Chico é um franciscano, né? É uma figura que é meio tipo Cristóvão Buarque, assim. Ele paira acima de certas questiúnculas da nossa política. Ele falou isso, que enquanto a esquerda não fizer autocrítica, não vai chegar a lugar nenhum. E um homem de esquerda, um homem respeitabilíssimo da esquerda. Sempre foi, e coerente a vida toda. E o PT teve essa oportunidade quando o Tarso Genro assumiu naquela crise do mensalão e propôs uma refundação, né? Ali ele teria... Quer dizer, essa refundação do PT e a própria refundação do PSDB teria colocado a gente em outro patamar político, inclusive em termos de quadros, né? Porque eu lembro que na campanha já do Serra e depois no Alckmin, havia uma juventude do PSDB muito ativa na internet. Você tem esse rapaz do Rio Grande do Sul, do PSDB? Então, tanto os nossos grandes partidos desperdiçaram os seus quadros renovadores, né? E a gente está nessa situação, né? de uma política onde a renovação aconteceu pelo caminho mais improvável, que é a radicalização à direita. E com quadros de baixo nível, né? De muito baixo nível, ascendendo mas também a entrada dos evangélicos e do agronegócio, independente do governo Bolsonaro, veio para ficar. Isso eu acho que tem uma coisa muito clara. Quem quer que governe, o governo PT já tentou cooptar. Sim. O Crivella foi ministro de Lula e Dilma. De pesca, né? De pesca. Foi de Lula, não sei, de Lula agora eu não estou lembrando, mas Dilma com certeza. Com certeza. Então já é uma tentativa. E o agronegócio. O agronegócio e os evangélicos são segmentos, lógico, econômicos, sociais, políticos, mas que vieram para ficar no mundo político. Eles não vão sair, não vão sair do jogo. Pra você ter uma ideia, ninguém mais governa sem eles. O agronegócio é tão forte que hoje ele comanda a indústria da música sertaneja. Não, financiado por ele. E força mesmo o governo de índole autoritária como o de Bolsonaro a agir contra a sua vontade. Porque o exército foi mandado para pagar os incêndios da Amazônia, porque a Europa estava ameaçando barrar em represália os produtos agrícolas brasileiros. Manda para lá pagar o fogo agora. E teve que mandar. O problema é que essas corporações, esses segmentos... E agora o Hamilton Mourão está assumindo, né? Produzem quadros específicos para os seus segmentos, e daí que isso transborde para a política demora muito tempo, porque a instituição que é capacitada e que tem que fazer esse papel da formação de quadros são os partidos políticos, só que eles não funcionam como escola de quadros, né? Ao contrário, eles funcionam como recrutadores de revista, de pessoas, enfim...
aventureiros. Então, essa é uma reforma. Aliás, essa é uma das grandes reformas que o país precisa, uma reforma partidária que empodere os partidos, porque os partidos já estão muito fortes com os recursos econômicos. Agora, 2 bilhões. Tem que colocar os partidos como escola de quadros. Os partidos têm que responder pelos seus atos, têm que oferecer. Tem que oferecer a isso hoje passa ao largo, né, para esses grupos como Renova. Exatamente, que estão produzindo quadros. Né? Então você vê, a renovação vai acontecendo. Essa menina da Tabata Amaral, inclusive, foi... Ciro falou isso, a fidelidade dela é o Renova, não é o PDT. Acho até que foi uma postura equivocada do Ciro de dinamitar ela. Quer dizer, tem que ter tolerância, porque se o PDT não consegue criar esses quadros, o Renova consegue. Você tem campos, de pessoas na região formadas por esse movimento. Exatamente. Vamos ver qual a expressão que eles vão assumir. Você tem um que vai vir candidato vereador aqui, o Roberto Show, policial federal, que esteve aqui no programa como especialista em segurança pública. Já é fruto desse movimento. Exatamente. Hamilton, a entrevista está ótima. A gente podia ficar aqui falando mais 2 horas, mas... Agradeço ao convite, a Luísa, agradeço, Marco. Prazer estar sempre aqui com vocês. Estava te devendo, que a primeira vez eu não vim. Peço desculpa aos integrantes do grupo e aqui no stream, mas eu não pude fazer poucas perguntas. Eu confesso que hoje a entrevista foi muito mais consistente, porque na primeira vez eu estava um pouco perdido e foi uma coisa mais frugal. Mas foi muito legal a primeira entrevista, da minha parte. Foi muito sobre história, porque a gente gosta de história, né, Marco? Foi muito da minha parte, assim, um pouco claudicante, né? Senti muita falta da Luísa aquele dia. Mas hoje não, hoje foi... É muito difícil, porque eu me lembro que um grande cara do jornalismo, que era o Carlos Lemos, do Jornal do Brasil, ele dizia assim, quer fazer uma boa entrevista? Anota a primeira pergunta e tem um roteirinho, e saiba quem é o cara. Porque a segunda pergunta vai sair da primeira resposta. E por aí afora, para que a entrevista tenha começo, meio e fim. Então, às vezes, a gente perde um pouco o que a gente imaginava no início, mas eu achei que ela fluiu muito bem e com muita coerência. Posso contar só uma historinha só para acabar? Claro. O bispo Dom Roberto Ferreira Paz, uruguaio, tinha acabado de assumir o bispado diocesano de Campos. E eu liguei para ele, e ele estava com o portunhol ainda não estava meio afiado. E meu castelhano também não é lá grande coisa. Eu estava no almoço, esperando que a entrevista fosse no dia seguinte. Baixo o telefone, o bispo está aqui para entrevista. Ou seja, eu não tinha feito pauta nenhuma. Peguei, paguei a conta, nem comi, paguei lá o refrigerante tomado e fui correndo, só acho que era um amigo que entendeu a minha demanda. Eu não tinha uma pergunta feita. Vou dizer uma coisa, foi uma das entrevistas que mais me rendeu retorno, foi essa. Porque foi totalmente feita no improviso. Lógico que aqui te parte de uma pauta base, né? Ajuda um pouco, sim. Ajuda. Não, a pauta é importantíssimo. Você ter né? Uma espinha. Uma espinha dorsal. Isso você não pode. E o rádio ainda é um lugar para reflexões mais profundas, né? Coisa que não tem a dúvida. TV não é. Nem a internet acabou sendo, né? Por isso que acho que a TV sim, a Globo News faz uns debates bons, né? Mas sempre com um limite de tempo muito maior do que a gente tem aqui. Menor, né? Menor, um limite menor. E eu acho que as pessoas prestam mais atenção na rádio. Porque como hoje nós temos imagem, mas o rádio não tinha imagem. Mas o streaming reinventou a rádio, né? Reinventou. Mas vamos lá? Vamos lá. Obrigado, Hamilton. Obrigado. Grande entrevista. Obrigado. Hamilton, prazer em vê-lo. Né? Portas Amanhã abertas. é o ex-prefeito de Quissamã e pré-candidato a prefeito, Armando Carneiro. Tivemos aqui na semana passada a prefeita Fátima Pacheco. O programa é democrático, espaço democrático é aberto. Amanhã é Quissamã na pauta. E para você... E a partir de semana que vem até março é com você, Arnaldo, que eu vou dar uma saída aí depois da tem semana que vem. Também, tem o carnaval também. É por isso mesmo. Valeu. Vou tentar vê-lo à noite lá na Pracinha do Sossego, se eu conseguir dar um perdido em casa. Eu até já vi. Tem uma história com o Bonel que eu não posso contar porque está na rádio, né? Constituição Federal. Exatamente. Bom, gente, olha, continuamos eu fico até meio-dia com o melhor da música para você no Manhã Folha. Vamos ao intervalo e já voltamos.